O governo que vai garantir os postos de trabalho, que vai fortalecer a indústria, é o governo do PSDB e não do PT. Então, eu não acredito nessa questão de bastiões inexpugnáveis da política. O PT trata o ABC como se fosse um curral eleitoral, onde as pessoas não tivessem capacidade de avaliar o que está acontecendo com o Brasil. Então, por isso, estou muito feliz de estar aqui. Vamos voltar muitas outras vezes, porque a lei de São Paulo é absolutamente decisiva nessas eleições. Essa é uma região que eu acredito nós podemos dar uma boa surpresa nos nossos adversários. Senador, o senhor tem falado muito da questão muita gente falou hoje aí sobre a questão da inflação, do risco da inflação, o deputado Morando falou. Como o senhor pretende conter a inflação sem provocar desemprego, recessão? Em primeiro lugar, nós temos que ter uma política fiscal austera e transparente. Eu tenho confiança de que a simples chegada do PSDB ao governo gera um ambiente muito mais favorável do que a vitória desse governo. Nós estamos vendo isso em todas as pesquisas. O PSDB vencendo as eleições, já no final desse ano, nós teremos um efeito inverso àquele que nós tivemos em 2002, do fator Lula. Quando Lula vence as eleições, houve um desarranjo na economia em razão da sua pregação anterior, o dólar disparou, inflação. Eu acho que a própria chegada do PSDB e com a qualidade das pessoas que vão nos ajudar a governar é um aspecto importante de impacto na economia. Hoje você tem uma inflação alimentada, além do governo ter flexibilizado as metas ao longo de todos esses últimos anos, alimentada pela expectativa. Como o governo não tem mais o controle da sua política fiscal, a expectativa de que os preços vão aumentar gera esse aumento de preço. Nós temos a inflação de alimentos hoje que na casa de 2 dígitos, em todas as regiões metropolitanas. Então eu acredito que a chegada do PSDB e uma agenda de reformas que nós vamos impor ao país, por exemplo, limitando os gastos correntes ao crescimento da economia. Essa conta não fecha. No ano passado, os gastos correntes aumentaram alguma coisa em torno de 110 bilhões, enquanto os investimentos diretos do governo federal aumentaram 4. Isso não tem sentido. Os gastos correntes do governo não podem crescer mais do que cresce a economia. Então, acho que com essas sinalizações, nós vamos ter um ambiente mais propício, não apenas para enfrentar a inflação, mas para garantir um crescimento sustentável. Aumentar juros, senador? Não, quem está aumentando juros é o atual governo. Senador, tem muita gente dizendo que a oposição pode tentar um plano, na verdade, C, né? Que já tentou a CPI no Senado, agora a CPI na Câmara, a CPI mista, por conta dessa ameaça do governo de acabar ampliando as investigações e aí não se investigar nada. Tem alguma outra alternativa, talvez até desistir da CPI e buscar um outro método? É vergonhosa a tentativa do governo, comandado pelo Palácio do Planalto, de impedir que as investigações em relação à Petrobras ocorram. O PT não quer investigar absolutamente nada em nenhuma outra área. Eles não querem que se investigue a Petrobras. Portanto, na terça-feira, nós estaremos indo ao Supremo Tribunal Federal para ver respeitado o direito sagrado das minorias. Porque se acatada a decisão do presidente Renan, é uma violência sem limites ao funcionamento do parlamento. Porque as CPIs, elas não exigem maioria para a sua instalação, exatamente para que elas sejam um instrumento da minoria, desde que haja fato grave, fato relevante, como aconteceu, né? O fato determinado está aí. São as denúncias de Passadena, a denúncia de Abreu e Lima, o suborno da empresa holandesa. Se prevalece a decisão do presidente Renan, a meu ver, equivocada, daqui por diante, seja nesse governo ou em outros, jamais haverá uma CPI, pela simples razão de que no momento em que a minoria consegue as assinaturas necessárias, basta a maioria governista introduzir 10, 20 outros temas, e como na formação da CPI o governo tem maioria assentada, e busca se investigar esses outros temas. Então, é algo muito grave, eu chamo a atenção para isso. E nós esperamos, e estou muito confiante, de que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a instalação da CPI da Petrobras. Querem instalar a CPI sobre qualquer outro tema? Que façam. O governo tem maioria para isso. Eu não negarei, inclusive, a minha assinatura pessoal aqui, estabeleço outra CPI para investigar o que quer que seja. Mas não impeçam a sociedade brasileira de entender de que forma a Petrobras vem sendo governada ao longo desses últimos anos, desde que, inclusive, no período em que a atual presidente da República era presidente do Conselho. Qual vai ser o argumento jurídico no Supremo? É o que está no regimento.
momento, o presidente da Câmara, inclusive há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que, alcançadas as assinaturas necessárias e havendo fato determinado, cabe ao presidente, no caso da CPI do Senado e do Congresso, o presidente do Congresso, e no caso é o mesmo, simplesmente instalar a CPI e solicitar aos partidos que indiquem seus membros. Ele não tem que fazer nenhum tipo de avaliação. Há uma jurisprudência, inclusive do ministro Celso de Mello, nessa direção. E é por isso que nós estamos confiantes de que o Supremo vai fazer valer a Constituição. Repito, não permitir a CPI da Petrobras é aviltar o Congresso Nacional e o direito das minorias. E nós não vamos permitir que isso ocorra. Por que tanto temor? Por que tanta paura do PT de que se investigue a Petrobras? A CPI, ela não é um instrumento condenatório a priori. Ela não condena alguém na sua instalação. Ela permite que os esclarecimentos venham. Ela pode ter o direito de convocar as pessoas para prestar esclarecimentos. E o que me surpreende nisso tudo é que eu acho que a própria presidente da República devia ser a maior interessada em prestar esses esclarecimentos, até para que a gente saiba de uma vez por todas qual é a versão pela qual vai optar o PT. Ou ela foi mal informada, como diz a nota da presidência da República, ou foi uma bela compra, como disse essa semana o ministro da Fazenda. O PT tem que escolher uma versão, sim, não dá para ter as duas. Ou foi um bom negócio, e a presidente não foi enganada, ou a presidente foi enganada com um relatório falho ou incompleto, né, e foi um péssimo negócio. Então, nem nisso eles estão conseguindo se articular. Mas não há como não investigar, porque esse é um assunto que não foi demandado pela oposição. Não fomos nós que inventamos, agora vamos investigar a Petrobras para desgastar o governo. Não. Foram os fatos. Hoje as revistas semanais mostram uma relação incestuosa de uma gravidade enorme de agentes políticos importantes do PT, com grande influência no PT, dentro da Petrobras, para fazer negócio, segundo a revista, para garantir a independência financeira deles. Isso é uma síntese, isso é uma vergonha. Então nós vamos manter a pressão alta e vamos cobrar a instalação da CPI agora no Supremo Tribunal Federal.